Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa mochilinha Lucas da Sintéticos Daniela Araújo. É um painel, é um lançamento, tá bom? Então curtem, comentem, compartilhem, fiquem até o final, não deixem de deixar o like de vocês, espero que vocês gostem. Então vamos começar, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer essa mochila Lucas. É um lançamento da Sintéticos Daniela Araújo, então eu vou explicar aqui para vocês o painel dela, como funciona. Então no caso aqui são laterais, aqui vai ser a nossa aba. Essa parte aqui, ó, costa, que é a parte de trás dela. Aqui a gente vai ter a nossa frente. Esse aqui é o nosso fundo. Esses dois aqui são os nossos dois bolsinhos das laterais. Esse meio aqui que vocês podem estar vendo, ele é uma sobra, caso a gente queira fazer algum detalhe. E essas duas tirinhas de baixo será o nosso encapa vivo. Como podem ver, uma é para nossa aba e o outro é para as nossas laterais aqui, ó, da nossa mochilinha. Aí o que acontece? Como eu já fiz as outras peças para combinar com esse kit, eu combinei ele com rosa. Então eu cortei tirinhas com o Duna perolizado rosa. Então eu cortei 3 tirinhas de aproximadamente 90 centímetros para me fazer o acabamento do vivo e da nossa aba, que eu vou encapar o vivo, certo? Com essas tirinhas rosas. Tem 2,5 centímetros por 90 centímetros. Vamos precisar de um pedaço de zíper de aproximadamente 28 centímetros. 2 cursores, número 5. Todos esses materiais você encontram na Sintéticos Daniela Araújo. Ó, 2 regulador, todos de 3 centímetros, tá bom? Ó, 2 meia argola. Vamos precisar, ó, de 2 pedacinhos para nossas meia argolas de aproximadamente 12 centímetros. Ó, um puxador da alça ali, das nossas costas de aproximadamente 23 centímetros. E 2 pedaços de alças, que será a nossa alça da nossa mochilinha, de aproximadamente 75 centímetros, tá bom? E esse daqui é o nosso nylon emborrachado. Aqui tem meio metro, a gente vai usar, mas vai sobrar ainda. E tem a nossa espuma também, que vamos usar. Aqui tem meio metro, mas vai sobrar também espuma, tá bom? Espuma dublada na malha. Todo esse material vocês encontram na Daniela Araújo. Bom, vamos precisar do vivo também, tá bom? Eu vou usar aproximadamente uns 2 metros, provavelmente, de vivo. Esse aqui é um goiaba, um salmão, mas como eu vou encapar ele, então não tem problema, tá bom? Vocês podem estar encapando espaguete também, não tem problema. Mas eu vou encapar ao vivo. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar agora cortando o nosso painel. Então aqui eu já cortei o nosso fundo, a nossa frente e as nossas costas. Aqui está os bolsinhos laterais, aqui está a nossa aba. Bom, aqui está as laterais dela. Vou terminar de cortar ela aqui pra gente estruturar. Então, vocês podem estar cortando rente com a linha. Não precisa deixar sobra. Aqui estão as nossas laterais. Então aqui o que acontece? A gente vai cortar a nossa espuma, então o que eu vou fazer? Nas nossas laterais eu vou cortar 1,5 centímetro menor. E aqui no nosso fundo, na nossa frente, nas nossas costas, eu vou cortar apenas nas laterais 1,5 centímetro menor. Aqui eu vou deixar, tipo, no comprimento, porque eu vou juntar as 3 partes, eu vou deixar ela a espuma inteira, mas aqui eu vou cortar 1 centímetro menor. Então aqui, ó, já cortei a nossa espuminha da nossa aba, deixei ela uma sobrinha porque eu vou pra sacola, depois eu vou refilar. Aqui, ó, na nossa frente, nas nossas costas e no fundo que eu deixei. Nas laterais, eu deixei 1,5 centímetro menor a espuminha. Aqui eu já deixei no comprimento, tá bom? Inteiro. Como vocês podem ver, ó. Frente, nas laterais deixei 1,5 centímetro menor, porque eu vou estar colando. E aqui, ó, nas laterais, pra ele ficar assim, 1,5 centímetro menor, eu risquei com o molde a nossa espuma. E agora eu venho aqui, ó, e vou cortar. Tô cortando no olhômetro, imaginando 1,5 centímetro, mas vocês podem estar medindo. Aqui no caso que eu estou cortando, ó, já tá no molde, tá bom? Ó, aqui, ó, eu risquei com o lápis de escrever, tá bom? Se tiver caneta de sintético também. Então aqui, ó, deixa eu puxar um pouquinho mais pra vocês verem direito. Então aqui, ó, é o molde, tá? E agora eu tô cortando aqui no olhômetro mesmo, 1 centímetro menor, tá bom? 1,5 centímetro menor. Eu venho aqui, ó, vou seguindo aqui a nossa linha. Chegou no finalzinho, encerrei. Aí aqui, puxar, como vocês podem ver, vai estar menorzinho. Agora a gente vai passar a cola e vamos colar todo esse material na espuma. Então agora a gente vai estar passando a nossa cola. Não precisa forçar, tá bom? Se tiver cola de spray, pode estar usando cola de spray também, não tem problema. Essa aqui eu estou usando uma cola de contato, né?
cola de sapateiro. Essa é uma garrafinha de água, podem estar usando uma garrafinha menor. Vou passar ela por todo o material. E vou sempre reservando elas no lugar para secar, tá bom? Isso aqui nas laterais, sempre no mesmo sentido, tá bom? Então vou acelerar aqui o vídeo pra gente dar andamento. Então aqui, ó, já cortei os nossos forros, então cortei um pouquinho maior, tá, ó, das laterais do bolso. O bolso não é estruturado, tá bom? Ó, um forrinho para cada bolso. A aba eu deixei um pouquinho maior também. Ó, todos eles já estão estruturados com a espuminha. Ó, laterais já estão estruturados também. Então aqui está nossos forros cortadinhos. O corpo, eu não cortei o forro ainda, porque a gente vai juntar eles. E aí depois que a gente juntar, a gente vai cortar do mesmo tamanho, tá bom? Do mesmo tamanho de que ficar o corpo. Então agora a gente vamos começar a costurar a nossa peça. Eu vou começar aqui pelas laterais, pelo nosso bolsinho. Vou fazer um acabamento em cima, então vocês podem estar fazendo frente com frente. Eu, no caso, vou costurar por toda a volta e colocar um acabamento na parte de cima, tá bom? Estou usando uma máquina Jack A4 com linha de nylon, poliamida 60 e agulha 18, tá bom? Vamos começar aqui. Então vou costurar por toda a volta. Vocês podem estar fazendo frente com frente. Então aqui eu vou refilar. Cortar todo esse excesso aqui. Olha, aqui é um retalho que tinha, eu vou estar colocando ele. Então, no caso, vamos vir aqui, um pé de máquina, tá bom? Então, a gente vai vir aqui. Ó, eu vou fazer uma costura aqui, ó, embaixo dele, tá bom? Não vou costurar em cima. Então, vou fazer ele bem rente com a costura que eu acabei de fazer. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? Então não mostra muita costura, ó, fica bem escondida. Eu venho aqui e corto esse excesso também. E aqui está o nosso bolsinho da nossa lateral. Aí agora o que a gente vai fazer? Vou passar o forro na nossa lateral. Agora eu vou estar fazendo isso aqui na nossa lateral. Vou fazer a costura por toda a volta. Então aqui, ó, costurei por toda a volta. Venho aqui e já vou dar uma refilada no nosso forrinho aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o nosso bolsinho na nossa lateral aqui. Então vocês podem estar medindo, ó, meio com meio. É sempre bom fazer essa marcação, para vocês se guiarem por ela. Então vocês vão vir aqui, ó, meio com meio. Vou fazer aqui um meio com meio, só pra gente depois se basear no zíper. Então aqui, ó, meio com meio. Vou vir aqui e vou fazer aquela costurinha por toda a volta de segurança. Então aqui está o nosso bolsinho, tá bom? Então está aplicado. E agora a gente vai encapar o nosso vivo para a gente colocar ele nas nossas laterais. Agora eu vou estar encapando o nosso vivo. Muitas pessoas têm dúvida de qual calcador eu uso. Eu estou usando esse daqui. Essa é a numeração dele. Ele tem uma covinha na parte de baixo, tá bom? Então ele é bem... Eu gosto muito de usar ele para encapar o nosso vivo, até mesmo para fazer o fechamento da bolsa, eu uso ele. Então aqui está o nosso vivo, aqui está nossa tirinha do duna perolizado. Eu vou encapar ele pra gente estar colocando na nossa lateral. Depois eu vou estar refilando, como podem ver eu cortei ele um pouquinho maior. Depois eu venho com a tesoura e tiro
tiro todo o excesso que passou do vivo, tá bom? Vocês podem estar encapando o espaguete também, não tem problema. Então aqui no caso, ó, eu vou cortar todo esse excesso pra gente estar aplicando na nossa lateral. Então aqui, ó, já cortei o excesso, como podem ver. Está todo encapado o nosso vivo. Aqui agora eu vou pegar a nossa lateral. Vou cortar, ó, um pedacinho de aproximadamente 3 por 3 centímetros para fazer o acabamento aqui do vivo. Prendi ele aqui. Vou estar agora aplicando o vivo, tá bom? Então vou começar ele aqui embaixo. Então sempre com calma, com bastante atenção nas curvinhas. Vão ajeitando ele com a mão, vocês conseguem, tá bom? Sem medo, podem ir com calma. Essa curvinha aqui, vocês vão assentando ela. Por que eu cortei a espuma um pouquinho menor? Porque aqui já vai agregar a camada do forro, do material. Aí tem o vivo está encapado. Então, vocês podem estar usando TNT também, não tem problema. Então, aqui agora eu vou cortar esse excesso. Eu só tirei daqui, para conseguir cortar com mais facilidade. O vinho até soltou aqui. Acontece, tá, gente? Vou passar ela aqui. Passei a linha, vou vir aqui e vou finalizar. Vou agora mostrar o acabamento. Agora eu venho aqui, corto esse excesso, tiro a linha, eu vou assentando ele. Podem ver que ele ficou bem próximo, não tá mostrando a costura, tá bom? Que eu encapei o vivo. Então as nossas laterais, vocês vão fazer isso nas duas laterais, tá bom? Pra ela ficar assim. Então a nossa lateral já está pronta. Então agora a gente vai fazer a junção da frente com o fundo e as costas. Então aqui, ó, frente com frente. E aqui, pé de máquina, tá bom? Então, processo. Eu tenho um lado agora, frente com frente, da costa com o fundo, tá bom? É essa daqui do meio. Aí eu vou vir aqui e vou juntá-lo também. Aqui estamos a nossa frente, o nosso fundo, e aqui está as nossas costas. Aqui a gente vai fazer uma marcação no meio, e a gente vai fazer uma marcação do meio de 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá, para a gente fazer a nossa alça de segurar. E depois dessa alça a gente vai fazer a marcação da outra alça, tá bom? Que vai ser a nossa alça de costa. Então aqui eu vou mostrar para vocês a marcação que eu fiz aqui. 1 centímetro do meio para cá, 1 centímetro do meio para cá. Então a gente vai colocar a nossa alça nessa posição aqui. E a nossa outra alça, a de 80 centímetros, a gente vai colocar ela nessa direção aqui. Então vou colocar essa daqui já para vocês verem. Podem deixar 1 centímetro para fora, tá bom? Depois a gente vai dar uma queimada nela. Aqui está o nosso puxador, e agora a gente vai colocar a nossa alça maior aqui também. Processo. Então agora a gente... Aqui na nossa aba a gente vai precisar de um pedaço do encapar vivo e do vivo. O vivo que eu estou colocando, ele tem 63 centímetros
E o encapar vivo, ele tá com 70 centímetros. E em cada ponto eu fiz uma marcação, como vocês podem ver, ó, de aproximadamente 4 centímetros. Então a gente vai começar a costura, aqui ó, com o vivo vai ser aqui ó, nessa marcação de 4 centímetros. Vocês podem costurar aqui, ó, colocar a linha aqui, pra gente começar. Então, coloquei ele aqui na marcação. Vou juntar aqui as pontinhas. Vou começar a costura bem na pontinha mesmo, já. Encaixei ele aqui na marcação. Já vou encapar ele aqui. Como podem ver, ele vai acabar nessa marcação aqui. Vocês vão costurar até o final. Chegar aqui no final, vocês vão juntar as pontinhas, ó, e vão fazer a costura até o final. Vocês podem ver, ó, que o final ficou sem o vivo. A gente vai precisar desse finalzinho aqui, desse jeito também, tá bom? Vou cortar aqui o excesso de linha. Agora a gente vamos aplicar aqui o vivo na nossa aba. Então, a gente vai começar aqui. Ó, pode começar rente mesmo, tá bom? Vamos vir aqui, dar um processo para não escapar. Ó, vou aplicar o vivo. Com calma nas curvinhas. Fica bem arredondadinha, bem bonita. Como podem ver, ó, o tamanho que eu passei pra vocês, ó, encaixa bem. Então assim ficou a nossa aplicação aqui do vivo. Vocês cortem, né, o excesso de linha que ficou. Bom, aqui no caso, eu vou fazer uma marcação agora de 5 centímetros pra gente fazer a nosso zíper aqui. Vamos aplicar o zíper em cima do vivo, tá bom? Então aqui ó, tem 5 centímetros, ó. Eu vou marcar aqui com um lápis mesmo, aqui no vivo. 5 centímetros, 5 centímetros. No caso, 5 centímetros, tá bom? Nessa marcação vai ser onde o nosso zíper vai começar. Então, lá no começo do vídeo eu expliquei pra vocês que a gente precisaria de um pedaço de zíper, mas a gente vai precisar de 2, tá bom? Ó, eu fiz a aplicação aqui de um lado e vou fazer a aplicação do outro. Eu falei aproximadamente 38 centímetros, ó, mas vocês vão precisar de aproximadamente uns 30 centímetros, tá bom, tá? Não precisa cortar maior que isso. Então, ó, essa pontinha aqui eu vou deixar ela aberta, mas depois, quando a gente for fazer o fechamento, eu vou fazer a arredondação dela na hora, tá bom? Vocês podem estar colando também, se preferir, não tem problema. Então, aqui, ó, tem o nosso zíper. Frente com frente, ó, vou dobrar aqui a pontinha, ó, para o lado de trás, tá bom? Pra ficar na frente, ó, liso, com o acabamento, tá dando pra ver aí? Então aqui, ó, vamos vir aqui e vamos fazer a aplicação dele. Veio aqui na marcação de 5 centímetros, ó, vai dar um retrocesso, pra dar aquela costura de segurança, e aí a gente vai, ó, fazer a aplicação dele até o final. Então aqui está, ó, frente com frente, os dois lados. O que a gente vai fazer agora? Vai colocar o nosso forro frente com frente. Então a gente vai virar, ó, e vai costurar agora por toda a volta, pra gente poder estar fazendo o viramento desse forro. Então a gente vai vir aqui, ó, com o calcador de vivo ainda, tá bom? Ó, a gente vai costurar ele frente com frente. Então assim tá ele aqui direitinho. Fazem com calma pra dar certo. Opa. Um processo só pra não... Se eu soltar o pé com muita força, ela vai finalizar a costura. Então a gente tem que ter um equilíbrio aqui pra... Também a mesma coisa. Vou ajustando aqui, ó, pra ela encaixar direitinho. A gente vai vir aqui. Até o final do processo. Bom, deixa eu só dar uma aproximada aqui. Eu acho que ela ficou muito próxima da costura anterior. Então eu vou vir aqui, um pouquinho, aproximei. Esse daqui já está mais próximo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou estar refilando toda essa sobra aqui de forro.
nas laterais, tá bom? Vamos estar cortando aqui. Bom, como vocês podem ver, ó, posso deixar uma sobrinha também, não tem problema. Mas se quiser cortar em rente também, melhor ainda. Vou aproximar mais um pouquinho aqui. Não ficar muito grande para também não atrapalhar na hora que a gente for rebater do outro lado. Tem gente que não rebate, tem gente que só vira. Mas eu agora vou virar ela agora, fazer o viramento com o auxílio de um secador. E aí vou mostrar pra vocês como ela vai ficar. Então, como vocês podem ver, já fiz o posicionamento das nossas alças, tá bom? Então aqui ficou a nossa alça. Aqui agora eu vou fazer aqui, ó, um rebate aqui, ó, vamos rebater essa junção. Então eu vou ter aqui um lado melhor que eu consiga adaptar melhor, aí vou rebater aqui, ó. Vou rebater só de um lado, mas vocês podem estar rebatendo dos dois lados, tá bom? Ó, rebati aqui e agora eu vou rebater aqui nas costas também. Eu vou vir aqui, ó, vou acertando aqui. Vou rebater esse lado aqui também. Vou ajustando aqui para dar um apoio. E assim ficou o nosso corpinho. Agora a gente vai reservar esse pedaço e vamos fazer a nossa aba. Agora a gente vai fazer a junção da nossa aba com o nosso corpinho. Então aqui está o nosso corpo e aqui está a nossa aba. Então, bom, vou mostrar para vocês, né? Falei que ia mostrar ela finalizada, ela tá meio amassadinha. Mas eu vou desamassar ela. Depois que eu desvirar a peça, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Então aqui, ó, vai ser pontinha com pontinha. Ó, eu vou fazer a junção aqui. Vou vir aqui, em pé de máquina, tá bom? Tem um retrocesso, ó, e vou fazendo, ó, a junção dela aqui. Vocês podem ver, ó, que não ficou grosso, ó. Tá indo tranquilamente aqui na máquina. Então, vou dar um retrocesso, e aqui não. Então aqui, ó, está a nossa abinha. O que a gente vai fazer agora? O que eu devia ter feito e não fiz. Antes de vocês fazerem essa junção, vocês vão passar o cursor aqui, tá bom? Eu vou só descosturar aqui um pouquinho, vou passar o cursor e vou deixar ele aqui no meio, pra ele não escapar também, tá bom? Aí assim que eu fizer colocar o cursor, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso forro. O nosso forro vai estar aqui, ó, frente com frente. Esse forro ele é do mesmo tamanho do que o corpo dela, tá bom? Então a gente vai colocar frente com frente e vai costurar ele aqui. Depois aqui a mesma coisa, frente com frente, vai virar e vai rebater. Então a gente só vai passar agora o cursor pra gente poder fazer essa etapa aí. Então aqui, ó, passei o nosso cursor, tá bom? Então passem ele antes de fazer essa costura aqui. Então já passei os dois, agora eu vou colocar frente com frente, vou fazer outra costura aqui, tá bom? Vou vir aqui, e vou fazer outra costura de segurança. Até o finalzinho do processo, para ele ficar com esse acabamento, não vai mostrar nada. E vocês podem estar cortando, tá, o excesso do zíper, não precisa deixar esse tamanho. Vou dar uma queimada, né, para não desfiar. E depois a gente vai vir aqui no final, frente com frente, e vai fechar aqui a parte da nossa frente aqui, ó. Então, vira ao contrário, tá bom? E vamos fechar agora, ó, um pé de máquina. E vocês vão passar essa costura. Até o finalzinho. Deu um retrocesso e aí vocês vão virar a peça. Depois que a gente virar, a gente vai rebater a nossa frente. Bom, agora a gente vamos rebater aqui a nossa frente. Como vocês podem ver, ó, vocês vão sentando ela. Vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de máquina, vem aqui, o processo. Vamos fazendo essa costura até o final. Ficou a nossa frente, aí eu vou tirar esse excesso aqui, que a gente também vai fazer uma costura aqui por toda a volta. Então aqui a gente vai, deixa eu virar aqui, eu posso fazer, a gente vai vir aqui e vai fazendo, vamos rebater aqui também pra uma costura legal, só pra dar também uma segurança.
A gente vai vir aqui, retrocesso. E vamos até o final. Até o final. Com calma pra dar certo. Retrocesso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai costurar aqui as laterais, né? Vamos prender, fazer uma costura de segurança. Esse forrinho aqui. A gente está fazendo o fechamento da nossa peça. A gente vai vir aqui. Vamos esconder aqui o nosso zíper. Prender ele todo. Agora a gente vai cortar esse excesso de fogo que ficou nas laterais. Cortou o excesso, vamos fazer isso dos dois lados. E agora a gente vai fazer o fechamento da nossa peça. Vamos colocar as meias agora, tá bom? Vocês vão fazer uma medida aqui de aproximadamente de baixo para cima de 5 centímetros e vão posicionar aqui a nossa alça. No caso, vocês vão vir aqui, ó, uma marcação de 5 centímetros e vão posicionar, tá bom? Nessa parte que é maior. Vou fazer aqui uma pra gente ver como vai ficar. Então aqui agora a gente vai fazer o posicionamento da alça. Então aqui, ó, como vocês podem ver, eu marquei de baixo para cima 5 centímetros, fiz a marcação e apliquei aqui a nossa alça. Então vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Vocês vão vir e vão fazer a postura de segurança. Vamos cortar o excesso da alça, tá bom? Queima para não desfiar a alça. E agora a gente vai fazer o fechamento da nossa peça. Lembrando que é na parte, ó, maior. Essa parte que é mais curvada é a parte da frente da nossa peça. Então, vou mostrar para vocês aqui como vai ficar. Então aqui está o nosso corpo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma marcação no nosso fundo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos juntar o meio, ponta com ponta aqui, ó. Vamos fazer uma marcação no meio do nosso fundo. Então vocês vão começar a clipar a partir daqui, ó. Então vai fazer, ó, meio com meio, ó, ponta com pontinho aqui. Vamos começar a clipar para fazer o fechamento da peça. Vai vir aqui. Vai fazendo. E aqui na parte do zíper, que é onde vocês vão fazer a curvinha, tá bom? Tinha explicado pra vocês do zíper da aba, tá? Então aqui vocês vão fazer, na hora de fechar, vocês vão fazer uma curvinha na pontinha do zíper. Vou clipar aqui no fechamento eu vou explicar pra vocês. Então agora a gente vai começar a fazer o fechamento. Vamos começar por esse lado mesmo. Vai vir aqui. Bastante calma nas coisinhas. Aqui é uma parte do zíper também.
cuidado com o cursor, tá? Pra não bater ali na agulha, e vocês vão vir até aqui o final. Quando vocês chegarem na pontinha aqui, vocês vão puxar pra fora a pontinha do zíper, tá bom? Ó, chegando aqui, vocês só vão fazer isso aqui, ó. Vão puxar pra fora o cantinho do zíper aqui. Vamos chegar aqui, que aqui foi onde a gente começou a nossa costura. Então, o retrocesso tá fechado do nosso lado. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado pra gente passar o nosso viés de acabamento. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou. Deixei. Bom, aqui já coloquei de um lado o acabamento em viés, agora a gente vai fazer do outro lado, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Mas a gente vai começar aqui pelo fundo. Vou encaixar ele aqui e começar. Finalizou. Agora eu vou virar a peça e vou mostrar pra vocês como ela ficou. Só. Vocês vão cortar. Eu vou queimar pra não desfiar o viés. Aqui, ó, todo o acabamento. Um bolsinho aqui na lateral. Eu vou mostrar pra vocês como ficou a peça. Então assim, pessoal, ficou a nossa mochilinha. Espero que vocês tenham gostado. Então aqui é a abertura dela. Ó, todo acabamento. Ó, coloquei um bolsinho aqui na lateral para guardar alguma coisa. Então assim ficou a nossa mochilinha. Ó, depois eu vou passar mais um secador nela para dar uma desamassada. Aqui ficou nossas alças, regulador. Espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.